eu comecei a fazer TENEPS e comecei a trabalhar um tanto, obviamente, no edifício onde morava, que era na cidade de Londres, na Inglaterra. Mas o que acontece é que era um edifício antigo. Não era um edifício ruim, não era um edifício num local negativo, pelo contrário, era um edifício muito bom, muito fino, uma construção de primeiríssima classe. Tinha sido uma casa, uma residência de pessoas de muito poder, de muito dinheiro, há alguns séculos. E tinha o ambiente, que sempre é comum, ou era comum nessas construções na Inglaterra, de ter os empregados hospedados e trabalhando todo o tempo no sótão. É assim que a gente fala? Não. No Brasil a gente fala no porão. Acho que em Portugal também é o porão, né? Lá embaixo. Então, se vocês assistirem, por exemplo, Downton Abbey, já assistiram esse seriado? É simpático para conhecer um pouquinho como era a cultura, tem até algumas coisas históricas que eles trazem, apesar de ser um romance, uma novela criada. Mas quem assistiu Downton Abbey vai ver bem isso, como é que os empregados viviam ali naquela parte que era a parte inferior, o piso inferior da casa. O que acontece é que desse edifício onde nós estávamos, era assim. E o edifício estava todo desocupado. Não tinha nenhum morador em nenhum dos andares. Não havia sido alugado. E estávamos nós no piso, no último piso, lá em cima, que era a parte menorzinha. Mas estava lá, era quase como se na casa antiga tivesse sido um ambiente de... Sabe assim, uma sala de TV? Claro que não tinha sala de TV naquela época, mas era isso, era onde as pessoas iam para conversar, para descansar, ou se tivesse um hóspede, tinha um quartinho, e nós morávamos ali naquele lugarzinho. Quando comecei a trabalhar mais profundamente a energia, fazer TENEPS ali no ambiente, começamos a tentar tirar um pouco mais as energias daquelas consciências todas, muitas daquelas consciências que tinham sido os empregados ali, continuavam vivendo ali. Só que não eram só aqueles que foram os empregados. Também outros com uma característica energética afim. Então se acumulavam, e acumulavam tudo no sótão. Só que, no sótão não, no porão. Só que desde lá do porão, aquela energia contaminava a escada, contaminava o edifício todo, e a gente chegava a sentir, muito menos do que quando estávamos no porão. Então, começo a trabalhar com energia, começo a limpar e mudar a estrutura não física. Se você fazer um parênteses, tá? Se você fez um curso que eu dei aqui que se chama Desmistificando a TENEPS, você vai ver uma explicação sobre isso, esse ambiente não físico e como é que funciona essa estrutura energética. Se você não fez, garanta que você esteja inscrito na minha newsletter. Você vai lá no meu website, coloca seu nome, se inscreve, porque quando eu tenho coisas que eu vou oferecer, eu anuncio, eu faço cursos gratuitos só para grupos específicos, e esse foi um curso que eu dei para um grupo. Eu vou lançar de novo agora no decorrer desse ano. Eu não cobro por esse curso, ele é gratuito, que é justamente para poder ajudar as pessoas a entenderem esse processo. Mas não está aberto o tempo todo. Então você se inscreva e você aguarde que eu compartilhe com você em algum momento neste ano. Mas lá eu explico muito isso. Só que, quando começamos a trabalhar e mudar essa estrutura multidimensional que eu estou falando, começou uma coisa muito estranha, gente. Que eu falei, nossa, essa coisa que colocam em filme de terror não é só uma maneira de expressar, não, é real. Então, eu escutava, por exemplo, no piso de cima, que não tinha nada, né? Era só o teto, o forro, né? E eu escutava no piso de cima passos, mas não tinha ninguém. Certo? Não tinha jeito de entrar lá. Para entrar lá tinha que passar por dentro do nosso apartamento, tinha uma escadinha que a gente punha, subia lá no alçapão para entrar ali, não tinha nada. Escutava passos, depois escutava portas batendo, pá, escutava como se fossem janelas abrindo, sabe quando tem vento? Pá, bate assim. Escutava tudo isso num ambiente onde não tinha nada disso. Não era, escutei uma coisinha que parece que, não parece que não. Era super nítido. E tem o seguinte, qualquer pessoa escutaria, não era clareaudiência. Porque o que é clareaudiência? É quando nós escutamos
algo, mas nós estamos utilizando nossa sensibilidade energética parapsíquica e a nossa capacidade de ser sensível a essa realidade espiritual não física. Então, a gente pode escutar algo que outros não escutam. Neste caso, não. Quando nós falamos de um poltergeist, de um efeito físico, é justamente porque estamos falando de um fenômeno que todo mundo percebe, que todo mundo escuta. A gente não precisa ter medo disso, porque no fim das contas, são pequenas coisinhas que não causam grandes problemas. Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que compreender, porque num dado momento pode ser que uma situação se apresente e a gente não compreenda o que se passa. Então é por isso que acontecem essas histórias de casas mal assombradas. Que no fundo, o que importa aqui não é a gente falar que tem um assombramento, que tem um espírito ali, ou vagando, ou criando problema, não é isso que importa. O que importa é a gente entender que há uma estrutura não física, multidimensional, energética nesse ambiente, que permite que isso aconteça. Só que esses são casos extremos. Você provavelmente não tem isso na sua casa, ou quem sabe, alguém de vocês que estão aí me vendo, né? Tenham tido essa experiência, um dia na vida, ou por um ano quando moraram na casa tal, que você se lembra, ou em algum momento viu algo que se moveu e não tem motivo para se mover, realmente não tem nada físico que pudesse causar aquilo, só que o ambiente seu está relativamente limpo, relativamente sob controle. Para a maioria de nós é isto. Mas em níveis ainda mais sutis, às vezes nós podemos ter o ambiente com uma estrutura intermediária. Não chega ao ponto de ser um ambiente em que as presenças espirituais adquirem a capacidade de atuar no plano físico, como isso que eu falei, de criar movimentos, de criar ruídos, não chega a este ponto, mas chega muitas vezes ao ponto de começar a criar, por exemplo, uma lembrança estranha. Parece que a gente está se lembrando de algo, mas não sabe bem o que. Estamos nos sentindo um pouco tristes, não sabemos bem por quê. Ou estamos preocupados com algo, mas não tem nada específico. Ou uma situação pequena parece que fica grande e nós vamos ficando cada vez mais agitados e ansiosos com aquilo. Ou acordamos no meio da noite com uma angústia, uma ansiedade, uma coisa ruim que nós não sabemos o que é. Aí a gente pensa, acho que eu acordei mal, acho que, não sei, quem sabe tive um sonho ruim. E vamos encontrando as próprias explicações ou desculpas para nós próprios, que pode ser uma vez ou outra. Mas se você tem, neste mês acordou com uma sensação ruim, no mês seguinte de novo, gente, principalmente para um adulto, isso não acontece. Se acontece é porque a gente começa a ter níveis de sensibilidade ao ambiente sutil, extrafísico, multidimensional à nossa volta, enquanto estávamos dormindo. Durante o sono tivemos essa sensibilidade. Então é muito, muito importante a gente entender. Olha, a casa mal assombrada é um extremo em que aquelas presenças espirituais chegaram num ponto de controle daquelas energias e a qualidade energética chegou num ponto de densidade que elas já conseguem aparecer como se fosse uma aparição, porque existe. Ela já consegue fazer um movimento de algo no ambiente físico, consegue fazer um barulho. Aquilo é um extremo. Mas traga daquele extremo para algo que vai num gradiente, até chegar no ponto do ambiente em que não tem nada, está absolutamente limpo. Então imagina, o ambiente absolutamente limpo, ou pelo menos limpo o suficiente para o nosso gosto, né? Quem sabe se fosse uma consciência super avançada, um amparador que estivesse ali, não achasse limpo. Mas para nós, a gente está achando limpo, a gente está achando suficientemente ótimo. Então imagine assim, aquele ambiente que para você está ótimo, você acorda no seu normal, você se sente à vontade ali. Até aquele outro ambiente que está controlado pelas presenças espirituais que podem inclusive causar efeitos físicos e poltergeist. Venha nesse gradiente e vamos pensar em que ponto está a nossa casa, o nosso quarto de dormir. O quanto o meu ambiente permite aproximações.